Welcome back. Today is May 14th, 2026. Bem-vindo de volta. Hoje é 14 de maio de 2026 e estamos aqui com Shu Qing-du, apresentador do programa Dialogue da CGTN, para falar sobre o que está acontecendo agora na reunião em Pequim. Como sabemos, Donald Trump está se reunindo neste momento com Xi Jinping, lá em Pequim. Muito obrigado por participar do programa. Obrigado pelo convite, Glenn. Então, mais uma vez, acho que boa parte do mundo está de olho nesse encontro. Muitas vezes, quando se trata do Trump, há muito teatro, muita encenação. Mas, ao mesmo tempo, existem várias questões que precisam ser resolvidas por esses dois gigantes. As duas maiores potências do mundo, os Estados Unidos e a China. O que a gente sabe até agora sobre como essa reunião tem se desenrolado? Quais são, basicamente, os principais objetivos de cada lado? E será que existe algum ponto em comum entre eles? Sim, posso contar o que aconteceu hoje. Eu diria que, de modo geral, o clima tem sido bem positivo. O Sr. Trump, claro, ficou impressionado com a cerimônia de boas-vindas, por exemplo, e com a revista da Guarda de Honra, junto com o presidente Xi Jinping, a visita ao Templo do Céu e depois o banquete de Estado. Os dois líderes passaram a manhã conversando, cada um com sua equipe. À tarde, eles estiveram juntos no Templo do Céu. E agora à noite, acho que ainda está acontecendo. Tem o banquete de Estado oferecido pelo presidente Xi. Ele fez um discurso muito caloroso, falando sobre como a China e os Estados Unidos deveriam ser parceiros e não rivais. China e US should be partners rather than rivals. E o presidente Trump também respondeu no discurso dele. Foi um discurso curto, mas muito caloroso. Ele falou sobre o povo chinês e os americanos, sabe, sobre cuidar das famílias, trabalhar duro. Diz que eles têm muito em comum nos valores que compartilham. Ele comentou que ao longo dos últimos séculos, quase 250 anos, houve um relacionamento constante entre os povos dos dois países. Mencionou o primeiro navio americano que chegou à China em 1784. Naquela época, os chineses chamaram os tripulantes de pessoas novas de um país novo. E depois ele falou sobre os trabalhadores chineses que ajudaram a construir a ferrovia que ligou o Pacífico ao Atlântico, atravessando todo o continente. Ele falou sobre a fundação da Universidade Tsinghua, uma das principais universidades da China. Também comentou sobre a aliança entre a China e os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, mencionou que Confúcio era muito respeitado nos Estados Unidos, e por aí vai. Então, sabe, os dois lados concordaram com uma visão chamada de estabilidade estratégica construtiva, que vai orientar o relacionamento bilateral pelos próximos 3 anos. Ou talvez até por mais tempo. Isso é realmente impressionante, eu diria. Bom, esses são alguns sinais positivos. Mas desde o primeiro governo Trump, a gente sabe que a China costuma ter um papel de destaque na administração dele, e de forma mais ampla, também dentro dos Estados Unidos hoje, já que a China é vista como o principal rival de peso. E de fato, eu vi o Xi Jinping até mencionar a necessidade de superar o que muitos chamam de armadilha de Tucídides, ou seja, antes havia uma potência hegemônica, e agora ela está, se não sendo substituída, pelo menos deixando de ocupar essa posição dominante. E isso muitas vezes acaba levando a conflitos entre as duas grandes potências. Diante disso, vai haver pelo menos a necessidade de harmonizar as relações ou administrar essa competição. Como você enxerga as chances de superar essa guerra econômica? Porque isso foi algo que realmente moldou as relações entre Estados Unidos e China na última década. Boa pergunta, Glenn. Olha, você mencionou a chamada armadilha de Tucídides. O presidente Xi também usou essa expressão, mas o que ele quis dizer é que a gente deve superar essa ideia da armadilha de Tucídides. Ou seja, precisamos ir além dessa armadilha e criar um novo modelo, provavelmente para as relações entre grandes potências. Acho que ele estava se referindo à China e aos Estados Unidos.
Os dois são basicamente pares no sentido de economia, desenvolvimento de alta tecnologia, inovação e capacidade militar. Então, neste momento, eles estão num ponto crítico. A forma como lidam um com o outro, como conduzem essa relação, não tem impacto só sobre os dois povos e os dois países, mas também sobre a estabilidade de todo mundo. But also for the stability of the entire world. I think, President Xi mentioned that, there's something Acho que o presidente Xi mencionou que existe algo além dessa relação bilateral. Então, claro, quando a gente fala da relação em si, você citou o comércio, por exemplo, essa é uma parte muito importante dessa relação. E costumava ser o que a gente chama de lastro, um fator de estabilidade, porque havia muito investimento dos Estados Unidos na China e muita exportação da China para os Estados Unidos. De certa forma, isso aproximava os dois povos, as duas nações. E olha, no auge dessa relação, eu diria que a cada 15 minutos tinha um avião decolando ou pousando, seja na China, seja nos Estados Unidos. coming down in either China or the United States. So the two countries used to be, very closely connected. Então esses dois países costumavam ser, sabe, muito próximos. Mas claro, a gente sabe o que aconteceu depois. E agora, de novo, estamos passando por outro momento difícil. Pensando no futuro, que tipo de relação a gente quer ter depois de tudo isso? Depois da disputa, da guerra comercial, da guerra tecnológica, da guerra das tarifas. A gente quer continuar? Isso é do nosso interesse? Existe alguma possibilidade de um novo modelo de convivência, de coexistência pacífica, que traga benefícios para os dois países? É por isso que logo no começo, o Xi Jinping comentou algo como: olha, a gente deveria ajudar um ao outro a ter sucesso para superar essa mentalidade. A gente chama isso de uma mentalidade de soma zero. Acho que a caminho da China, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, lembra? Comentou algo como: a China está crescendo, continua se desenvolvendo, mas essa ascensão não pode acontecer às custas dos Estados Unidos. Então, fica um pouco confuso entender o que exatamente significa às custas dos Estados Unidos. Mas como você disse, acho que essa mentalidade ainda existe. Ainda há essa dúvida, essa falta de clareza sobre o que fazer para chegar a esse estado ideal. Talvez em ambos os países, no cenário global, ajudar um ao outro a ter sucesso. É uma ideia bem idealista, mas provavelmente é o caminho certo a seguir. É isso que eu quero perguntar. Quais são exatamente as questões que precisam ser resolvidas? Porque eu sei que no começo, o objetivo era frear o desenvolvimento tecnológico da China e impedir o avanço econômico do país. Mas como a gente viu, quando os Estados Unidos impuseram todas aquelas tarifas sobre a China, o país conseguiu reagir, basicamente ameaçando com restrições às terras raras e outros produtos. Então, no fim das contas, os Estados Unidos tiveram que recuar e não seguir adiante contra a China. Mas se isso não for só uma pausa temporária, e houver realmente um interesse em resolver essa guerra econômica com a China, o que exatamente precisa ser ajustado? São as tarifas? São as restrições à exportação de chips para a China? Ou é a questão da China manter abertas as exportações de terras raras? Quero dizer, o que cada lado quer do outro, afinal? Porque eu vi que os Estados Unidos, por exemplo, querem que a China compre mais energia e produtos agrícolas americanos. Isso parece fazer parte de um padrão global, na verdade, de reorganizar o comércio de energia. Então, na sua opinião, o que precisa ser resolvido de forma concreta? Acho que agora você mencionou alguns deles. Eles estão falando em criar uma fronteira para o comércio e também uma fronteira para o investimento entre os dois países. Então, é como se estivessem institucionalizando o diálogo, a comunicação entre os dois lados, para lidar com questões específicas. Mas, ao mesmo tempo, claro, dá para dizer que é bom eles conversarem de forma mais regular, em vez de ter um diálogo isolado, um caso único e separado. Isso ajuda. Só que, ao mesmo tempo, acho que do ponto de vista chinês, é como se dissessem: olha, nós passamos por essa guerra comercial e os Estados Unidos sofreram e não estão realmente vencendo.
O lado chinês, claro, sofre um pouco, porque antes a gente exportava muito para os Estados Unidos. Mas agora precisamos exportar para outros lugares do mundo. Só que a China não está perdendo suas exportações. As exportações chinesas continuam crescendo. Isso quer dizer que o esforço dos Estados Unidos, com tarifas para tentar frear as exportações chinesas, não está funcionando, ou já fracassou. E também, acho que eles estão tentando ser pragmáticos. Estão falando sobre criar uma espécie de fronteira comercial, no sentido de que podemos fazer mais comércio, desde que não envolva setores sensíveis. Por exemplo, tecnologia de ponta, como chips avançados. Então, por exemplo, se a China comprar petróleo dos Estados Unidos, produtos agrícolas, soja, carne bovina ou aviões da Boeing, os americanos ficariam mais do que felizes em vender para a China. Eu acho que do lado chinês, eles também estão começando a se abrir para essa ideia. Sim, a gente pode fazer mais, onde dá para negociar, pode conversar mais sobre envolve tecnologia sensível, áreas delicadas, provavelmente ligadas à segurança nacional. Ao mesmo tempo, a ideia de estabilidade construtiva ou estratégica, na visão chinesa, é que o foco deve ser a cooperação. O tema central tem que ser cooperação, e a competição deve ser limitada. E também é importante manter comunicação em diferentes áreas, militar, comercial, tecnológica, e por aí vai. Não se restringe só ao comércio, por exemplo. Então eu acho que isso pode funcionar. Se isso der certo, isso significa que aos poucos, eles vão construindo esse tipo de confiança. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos passariam a depender mais do mercado chinês, porque vendem muito para lá. Da mesma forma, o lado chinês dependeria das importações ou exportações americanas de produtos agrícolas ou de aviões. Então a minha ideia é que o comércio mútuo, por si só, é benéfico para os dois lados. O comércio em si não tem nada de errado. Quando há troca, ninguém sai perdendo. É como entre a gente, Glenn. Eu compro algo de você. Sim, eu fico com déficit, mas eu comprei alguma coisa, certo? Então não há perda nenhuma. O desequilíbrio por si só não é exatamente o problema real. É uma questão de longo prazo, relacionada à estrutura econômica e à posição dos Estados Unidos como o país que emite a principal moeda de reserva, o dólar americano. É por isso que vocês podem imprimir dólares. Claro, normalmente há um déficit na balança comercial, mas aos poucos, e espero que cada vez mais, as pessoas passem a entender melhor essa dinâmica. Assim, poderemos continuar a fazer comércio e, ao mesmo tempo, ampliar gradualmente as áreas de cooperação entre os dois países. A partir daí, podemos aproveitar esse impulso para aumentar o entendimento mútuo. E então ficamos menos sensíveis a essa ideia do que chamam de ameaça da China ou de ameaça à segurança nacional. Porque, em grande parte, tudo isso vem de uma visão ideológica, ou eu diria, de uma certa falta de confiança. Pois é, o crescimento espetacular da China colocou o mundo numa situação bem única. Em apenas 40 anos, a China praticamente surgiu do nada e se tornou a principal economia. Isso realmente causa um choque no sistema. E eu acho que isso pode acabar despertando alguns estereótipos negativos, uma certa demonização, uma vilificação da China. Mas no comércio internacional, a gente vê com frequência que as grandes potências não estão só buscando ganhos em que todos saem ganhando. Elas também se preocupam muito com o equilíbrio da dependência. Ou seja, as grandes potências querem que os outros dependam delas, mas tentam reduzir a própria dependência em relação aos outros. E é essa interdependência assimétrica em que eles costumam perceber que ganham tanto poder econômico quanto influência política. Mas se a gente olhar para os detalhes da questão energética, parece que os Estados Unidos têm um plano de energia bem específico, que, pelo menos ao que tudo indica, tem como objetivo reduzir as exportações dos principais países exportadores de energia, como a Venezuela, a Rússia e o Irã. E muitas vezes eles parecem tentar substituir isso
com o fornecimento americano. Se a gente observar o caso da Europa, depois da destruição do gasoduto Nord Stream, provavelmente pelos americanos, dá para ver que os Estados Unidos agora, aparentemente, estão tentando assumir o controle da infraestrutura de energia. Ou seja, eles querem administrar por conta própria as exportações de gás, o trânsito da Rússia para a Europa, mas também o comércio. Eles querem comprar a energia barata da Rússia e vender a energia cara deles para a Europa. Então parece que os Estados Unidos estão tentando montar um novo sistema para se colocar no centro do comércio de energia. Mas e com a China, como você vê isso? Seria uma vulnerabilidade se a China ficasse dependente demais da energia dos Estados Unidos? Ou ela já diversificou o suficiente para evitar esse tipo de dependência excessiva? Olha, eu acho que sim. Existe uma preocupação do lado chinês em depender demais dos Estados Unidos para a exportação de petróleo, por exemplo, de GNL, gás natural liquefeito, vindo dos Estados Unidos. Se você compra demais dos Estados Unidos, aos poucos acaba criando uma certa dependência do mercado americano. E aí, como você disse, as grandes potências têm esse sentimento de insegurança, especialmente quando falta confiança, principalmente nessa situação. Se você acompanha a mídia americana, lê os jornais de lá, é uma cobertura totalmente negativa sobre a China. O sentimento público é fortemente contrário à China, e claro que surge essa dúvida sobre se essa dependência dos Estados Unidos é sustentável. E é por isso que eu acho que, de modo geral, a China tem se diversificado bastante, se afastando dos Estados Unidos nas exportações. E eles têm sido bem-sucedidos nisso, aumentando o volume de exportações para os países da ASEAN, do Sudeste Asiático, da África, da América Latina e também para países europeus, com muito sucesso. E, em segundo lugar, eu diria que há uma diversificação importante da China em relação à energia. A China, na minha opinião, tem sido muito cautelosa em evitar depender de uma única fonte. Se a gente olhar as origens das importações de petróleo e gás, a dependência de uma única fonte geralmente não passa de 20%. Eles importam petróleo da Rússia, gás da Rússia, do Irã, da Arábia Saudita, do Brasil, de Gana, ou seja, são várias fontes, eu diria. Ao mesmo tempo, a China está desenvolvendo rapidamente as energias renováveis. A gente sabe que o país está na liderança quando se fala em veículos elétricos, painéis solares e turbinas eólicas, entre outros. Solar panels and wind turbines, etc. China is also investing heavily in nuclear power. A China também está investindo pesado em usinas nucleares. Esses projetos, pelo que eu entendo, estão em construção. E o número total delas é quase igual a de todas as outras no resto do mundo. Além disso, a China é rica em carvão. Então, o país tem tecnologia para transformar carvão em gás, uma tecnologia já bem madura. Em uma crise, no pior cenário, a China pode contar com carvão para gerar eletricidade, por exemplo. Sim, existe a preocupação com o clima, mas aqui estamos falando de uma questão de sobrevivência. Esse seria o pior cenário. Nesse sentido, eu diria que a China está plenamente consciente do seu problema de segurança energética. E não se trata só de ter oferta suficiente, porque a China já foi chamada de fábrica do mundo e consome muita energia. Ao mesmo tempo, é uma questão de segurança, de ter acesso suficiente aos recursos energéticos disponíveis no mundo. Então eu acho que, do ponto de vista chinês, sim. O controle dos Estados Unidos sobre a Venezuela, por exemplo, sobre os recursos energéticos deles, provavelmente... Bom, algumas pessoas diriam que isso é uma tentativa dos Estados Unidos de controlar o Irã, de controlar o petróleo e o gás deles. Claro, não é uma tentativa bem-sucedida. E o fato de eles se aproximarem da Rússia, por exemplo, também tem suas próprias razões. Até agora, eu acho que o que estamos vendo na China é algo como uma tendência revolucionária. A transformação está acontecendo nos veículos elétricos, inclusive nos caminhões. Eles estão produzindo caminhões elétricos que são mais econômicos em comparação com os movidos a diesel. Então esse é o grande incentivo para os consumidores migrarem para o elétrico agora.
E com o tempo, espera-se que a China não veja, ou deixe de ver, uma ameaça no controle crescente dos Estados Unidos sobre a energia no mundo. Bom, se a gente mudar o foco para a segurança, a gente sabe que uma questão central é, claro, Taiwan. Ou seja, os Estados Unidos consideram Taiwan uma parte importante dessa cadeia dupla de ilhas usada para conter a China. E claro, desde que os Estados Unidos e a China restabeleceram relações nos anos 70, isso se baseou na política de uma só China, em que os Estados Unidos reconheceram que Taiwan faz parte da China. Só que ao longo das décadas, a gente tem visto os Estados Unidos adaptando-se a uma estratégia gradual, tirando aos poucos pedaços da soberania chinesa. Eu costumo lembrar às pessoas que na época do presidente Carter, ele definiu a política de uma só China como uma limitação dos laços dos Estados Unidos com Taiwan, restrita a laços culturais e econômicos, sem envolvimento político ou militar. Mas como a gente tem visto, algo que vem se intensificando ao longo dos anos é justamente o avanço para laços políticos e militares também, além de um apoio nem tão sutil assim a movimentos separatistas. Então, na sua opinião, quão central tem sido a questão de Taiwan nessas conversas? E aproveitando, você acha que existe alguma possibilidade de um ponto de encontro comum, algo que pelo menos reduza as tensões? Ou acredita que cada lado está preso nas suas próprias posições? Na conversa dele com o presidente Trump, Xi Jinping mencionou a questão de Taiwan, como era de se esperar. Ele disse que esse é o assunto mais importante entre a China e os Estados Unidos. Falou que, se for mal conduzido, todo o relacionamento entre os dois países pode ficar em risco. Então, na minha impressão, essa foi provavelmente a fala mais forte usada pelo principal líder chinês em um diálogo com o seu equivalente americano. Eu acho que isso foi um alerta. O lado chinês está basicamente aumentando o tom e a gravidade da mensagem, para deixar claro para os americanos que, como eles costumam dizer, essa é a mais vermelha das linhas vermelhas para a China. Ele também mencionou que essa atividade separatista representa um perigo para a paz e para a estabilidade na região. Os americanos precisam estar cientes disso. A venda de armas deles vai encorajar esses separatistas, especialmente os que estão no poder, e isso vai criar um risco à segurança, um perigo para a paz e para a estabilidade na região. Os Estados Unidos, nos últimos anos, especialmente nos últimos 8 ou 9 anos, acabaram, de certa forma, esvaziando o princípio de uma só China. Você mencionou que não haveria mais laços além dos econômicos, comerciais e culturais. Mas o que a gente está vendo é que há até um pequeno grupo de soldados americanos baseados em Taiwan. Eles estão propondo o maior pacote de venda de armas para Taiwan, com um aumento constante nessas vendas de armamentos para a ilha. Se você olhar um dos 3 comunicados que servem de base para a relação entre a China e os Estados Unidos, o que foi assinado em 1982, ele diz basicamente que os Estados Unidos vão reduzir as vendas de armas para Taiwan até chegar a 0. Mas em vez disso, eles não estão cumprindo essa promessa. Estão aumentando as vendas de armas para Taiwan. Como é que alguém pode dizer que enviar mais armas para uma determinada região é um gesto de paz? É uma contribuição para a paz? Não é. Se Washington realmente se importasse com a paz e a estabilidade nessa região, deixaria claro para os separatistas em Taiwan que se opõem à independência da ilha. E poderia ir além, dizendo algo como: apoiamos os esforços da China por uma reunificação pacífica de Taiwan. Isso seria ainda melhor. Acho que ao fazer isso, eles vão conseguir conter as atividades separatistas em Taiwan, que são uma fonte de ameaça à estabilidade nessa região. Isso também vai ajudar muito na relação bilateral, porque no fim das contas, você está tirando um ponto constante de atrito entre os dois lados.
Assim, eles podem se concentrar no que podem fazer juntos, no que podem cooperar, podem focar nos interesses que têm em comum, além dessa relação bilateral, como a governança da inteligência artificial ou as crises no Estreito de Hormuz e na Ucrânia. Essa é a ideia geral. Mas eu quero ressaltar mais sobre isso. I can, probably I want to add more to that. If you look at this change of Se a gente olhar para essa diferença de capacidade militar ou de defesa entre o continente e Taiwan, é claro que o lado continental está muito à frente de Taiwan. Mas, por mais armas que as autoridades de Taiwan comprem, elas nunca vão se igualar ao poder militar do continente chinês. Então, basicamente, essas compras de armas dos Estados Unidos não fazem sentido. É claro que, por separatistas, isso é uma forma de mostrar lealdade a Washington. E o complexo militar e industrial de Washington acaba se beneficiando, lucrando com esse tipo de situação. Além disso, se a gente observar, alguns especialistas militares têm, digamos, esse tipo de simulação estratégica. E a conclusão é que mesmo com a participação ou intervenção dos Estados Unidos, no pior cenário possível, os Estados Unidos não venceriam uma guerra contra a China. Eu acho que essa é a realidade, uma realidade cada vez mais evidente. E além disso, se a gente olhar para os Estados Unidos, se eles não conseguem derrotar o Irã, o que faz eles acreditarem que podem derrotar a China numa região onde a China tem vantagem em casa? Então, se forem realistas, deveriam abandonar essa ideia de apoiar os separatistas em Taiwan, armando-os até os dentes. Achar que isso vai desacelerar o crescimento chinês ou sabotar o processo de modernização da China é um engano. Isso só vai trazer um desastre que ninguém quer ver, especialmente os países dessa região. Olha, às vezes eu me pergunto se os Estados Unidos, na relação com a China, sabe, se o conflito em torno de Taiwan está surgindo com os Estados Unidos agindo como uma potência de status quo ou como uma potência revisionista. Porque, na minha opinião, as duas coisas podem ser verdadeiras. Ou seja, se os Estados Unidos são uma potência de status quo, dá para argumentar que China e Estados Unidos estão tentando dissuadir coisas diferentes. Os Estados Unidos tentam impedir que a China retome Taiwan pela força, por isso enviam armas, enquanto a China quer impedir que os Estados Unidos apoiem o secessionismo. E como você mencionou, dá para dizer que um conflito de status quo pode surgir justamente porque, se os Estados Unidos entregam armas às autoridades taiwanesas para evitar uma retomada militar, isso pode encorajar Taiwan a avançar em direção à secessão. E aí, acabaria provocando o uso da força por parte do continente. Esse seria o cenário de status quo. Mas se os Estados Unidos são revisionistas, então enviar todas essas armas tem um propósito claro: pressionar pela secessão. Esse é o objetivo, simplesmente porque o tempo não está a favor da América. Como você disse, a cada dia que passa, a China fica mais forte em termos relativos, não só em relação a Taiwan, mas também em relação aos próprios Estados Unidos. Em outras palavras, se a ideia é enfraquecer a China, separar Taiwan do continente, é melhor fazer isso agora do que esperar 10 anos. Então, basicamente, eles têm esse incentivo para aumentar a tensão agora, eu acho. E é por isso que eu fico curioso. Para onde você acha que os Estados Unidos estão indo? Especialmente, sabe, ouvindo essas palavras calorosas do presidente Trump em Pequim hoje, eu não consigo deixar de pensar, será que isso é diplomacia de verdade ou não? Porque o que vimos com o Irã foi a mesma coisa. Eles diziam exatamente isso, tipo, estamos nos dando bem com os iranianos. Estamos perto de um acordo. E eles disseram isso 2 vezes, enquanto lançavam um ataque surpresa. E mesmo agora, enquanto negociam, no começo, eles tinham concordado com esse plano de 10 pontos com os iranianos, e agora simplesmente abandonaram tudo. Então, muitas vezes a gente não sabe o quanto isso é realmente sincero. E dá para estender o mesmo raciocínio para a Rússia. Quer dizer, eles tiveram aquele chamado espírito do Alasca, fizeram alguns acordos,
Mas nada aconteceu. Os russos mais ou menos chegaram à conclusão de que os outros não estão negociando de boa fé. Ainda estão mandando dinheiro, mandando armas, a CIA continua lá escolhendo alvos, estão matando russos todos os dias e nada avança. Então eu queria saber como você vê isso, as intenções dos Estados Unidos. Eles são uma potência hostil e revisionista ou uma potência do status quo que simplesmente ficou presa num impasse de dissuasão mútua desfavorável? Olha, sabe, acho que em alguns institutos conservadores em Washington, como o Hudson Institute, tem estudiosos pedindo uma guerra com o Irã, dizendo que no fundo é tudo sobre a China. Então, basicamente, o Irã seria só uma das etapas até a vitória final, até a realização final de derrotar a China por parte de Washington. Pode ser que isso seja verdade. Acho que do lado chinês não se fala muito sobre isso. Mas eu penso que para os tomadores de decisão, talvez seja preciso se preparar para o pior, né? E se isso for verdade? Se esse for o verdadeiro rosto de Washington, o de derrotar a China, de desacelerar a China. Bom, isso já foi dito publicamente pelo ex-secretário de Comércio. A gente sabe que sob o governo Biden, a meta é desacelerar a inovação chinesa. Olha, em declarações públicas, ela falou que os europeus precisam trabalhar com os Estados Unidos contra a inovação chinesa. Mas sabe, eu acho que a China está numa posição em que, se for pressionada, vai reagir. Vai recorrer a contramedidas que também podem prejudicar Washington, se eles não jogarem limpo, assim como aconteceu com aquelas tarifas de 145% do lado chinês. A China respondeu usando as terras raras contra os americanos. Eu sei que dentro de Washington há um debate sobre se o país vai conseguir ou vai ter capacidade de produzir ou fabricar suas próprias terras raras em 1 ou 2 anos, para se livrar da dependência da tecnologia e das terras raras chinesas. A ideia seria ficar mais autossuficiente e, com isso, talvez impor mais restrições ou mais tarifas contra a China. Eu acho que o lado chinês está plenamente ciente disso. E acredito que eles conhecem muito melhor todo o processo das terras raras, desde a exploração até o processamento e o produto final. Todo o ciclo. Esse processo leva provavelmente mais de 1 ano, talvez até mais de 2. Além disso, eu diria que a China tem uma posição, pode-se chamar de uma posição de força. A capacidade de manufatura da China, por exemplo, é provavelmente a maior do mundo. É até maior, muito maior do que a dos Estados Unidos. Equivale à soma da produção industrial dos Estados Unidos, do Japão e da Alemanha, juntos. Se a gente olhar para a história, em tempos de guerra, não existe um gigante industrial capaz de produzir armas e munição sem parar. E numa situação dessas, se você desafia um país assim, normalmente está em desvantagem e acaba perdendo. Então eu acho que, do lado chinês, o foco é realmente em uma estratégia de defesa. Eles não estão tentando provocar os americanos, nem atacar os americanos. Porque para os chineses, não existe essa ideia de substituir os Estados Unidos como principal potência, ou de se tornar uma hegemonia global, de dominar o mundo. Não, esse não é o objetivo estratégico da China. Se você olhar para o objetivo estratégico da China, ele é bem claro. É um plano de 5 anos, um plano de longo prazo. A ideia é a revitalização da nação chinesa. Basicamente, eles querem construir um país que seja melhor do que ontem, ou melhor amanhã do que é hoje. Esse é o objetivo chinês. Então, eles estão focando na defesa. Se você tem uma defesa forte e tem recursos, você tem o poder de derrotar o agressor, de vencer quem iniciou a guerra. Aí, provavelmente, você vai estar numa posição mais segura. Eu diria que, de modo geral, essa é a filosofia que eu usaria para descrever a visão chinesa em relação à sua situação geopolítica com os Estados Unidos. Yeah, well, you mentioned
É bom, você mencionou o Irã. E, de novo, eu ouvi a mesma coisa de muitos americanos, que um dos principais alvos desse bloqueio aos portos iranianos é a China, já que ela é, de longe, o principal destino das exportações de petróleo do Irã. E o Scott Bessent também comentou sobre isso, dizendo que a China não deveria, comprar o petróleo iraniano. Mas isso também deve ter sido um ponto central nas conversas entre Xi Jinping e Donald Trump, por causa dessa guerra enorme que está acontecendo agora no Oriente Médio. E um dos principais focos, eu diria, nas tentativas de resolver a guerra do Irã é o Estreito de Hormuz. Claro, as coisas não saíram como os americanos esperavam. Of course, it didn't go as it was expected for the Americans. I think when the meeting initially was set up. Eu acho que, quando a reunião com Xi Jinping foi marcada, a ideia era que Donald Trump chegasse a Pequim logo depois de ter derrotado o Irã. Assim, ele viria de uma posição de força e poderia, não exatamente ditar os termos, mas pelo menos ter alguma vantagem nas negociações. Só que, em vez disso, o que a gente vê é que os Estados Unidos estão mais ou menos encurralados. Não há um caminho claro para a vitória. E também não dá para sair, porque no Estreito de Hormuz, os iranianos podem, digamos, desconectar os Estados Unidos da região se mantiverem o controle ali. Então, o quanto essa questão tem sido central nas conversas entre os dois líderes? A conversa deles certamente aborda o tema da crise iraniana, digamos assim. Acho que, antes mesmo da viagem acontecer, já havia cobertura da mídia em Washington, dizendo que Trump deveria pressionar o lado chinês para que a China pressionasse os iranianos a desistirem da exigência, a abandonarem os esforços de fechar o Estreito de Hormuz. Pessoalmente, eu diria que esse é o caminho errado. Veja, algumas pessoas diriam que se você realmente quer resolver essa crise, deveria vir a China pedir ajuda, porque a China não tem nada a ver com essa crise para começo de conversa. É uma guerra lançada por Washington e por Israel, sem autorização da ONU, sem uma explicação adequada, sem legitimidade. É uma guerra ilegal, uma guerra não provocada contra o Irã. Nesse sentido, eu diria que o lado chinês provavelmente pediria aos americanos, ou insistiria com eles, para resolverem seus assuntos o mais rápido possível. Porque a crise, a falta de energia, está causando grandes problemas para os países, especialmente na Ásia, e também ameaça o crescimento econômico global. Então esse é o problema dos Estados Unidos, um problema criado pelos próprios Estados Unidos. Eles é que deveriam resolver isso o quanto antes. Em vez de receber pressão de Washington, Pequim é que deveria pressionar mais Washington. Dito isso, eu diria que a China e os Estados Unidos têm, sim, alguns interesses em comum nessa situação. Basicamente, a reabertura do Estreito de Hormuz, porque não se trata apenas de uma questão entre o Irã e Washington, obviamente. Por exemplo, os países do Golfo, com suas exportações de petróleo, gás e outros produtos, dependem muito dessa rota marítima. A China, por sua vez, compra e importa acho que entre 40% e 50% da sua energia dessa região e também depende bastante dessa via internacional. Então eu acredito que os iranianos, claro, entendem isso. Por isso, Washington provavelmente vai ter que conter um pouco suas exigências e reconhecer o fato de que foram eles que iniciaram a guerra e que estão falhando em alcançar o objetivo. Qualquer objetivo, na verdade. Eles precisam aceitar essa realidade. E o lado chinês deve ajudar, talvez, a fazer com que eles compreendam melhor a situação e estejam dispostos a moderar suas exigências, prontos para fazer concessões aos iranianos. Então, a gente pode ter um acordo de verdade que seja cumprido de forma fiel e que traga uma solução de longo prazo, uma estabilidade duradoura para essa região e também uma relação estável a longo prazo, provavelmente entre os Estados Unidos e o Irã. Mas até agora, a gente não viu o lado americano, agir com sinceridade, para não dizer com lealdade, na hora de resolver esse problema. Alguns meios de comunicação dos Estados Unidos disseram que o próprio Trump afirmou que não precisa de ajuda da presidência,
mas eles conversaram sobre esse assunto. Até o momento, a gente não tem detalhes suficientes sobre como eles estão lidando com isso. Mas eu diria que a gente já tem uma noção de qual é a posição deles e das diferenças em relação à forma de abordar esse tema. Bom, eu vi uma declaração em comum em que tanto a China quanto os Estados Unidos concordaram, por exemplo, que o Irã não deveria ter armas nucleares. E isso parece algo sem muita controvérsia, porque os próprios iranianos também dizem que não vão buscar armas nucleares. Exato. Agora, onde pode haver tensão é na questão do Estreito de Hormuz. A posição comum é que os iranianos não deveriam ter, digamos, esse tipo de pedágio ali. Eu fiquei me perguntando como isso se encaixa, se isso coloca a China em conflito com o Irã. Porque do ponto de vista iraniano, eles não podem simplesmente voltar ao antigo status quo, vivendo sob sanções paralisantes e sob ameaças constantes dos Estados Unidos e de Israel. Então, do ponto de vista iraniano, já que não existe um caminho diplomático e não há um acordo que, na visão deles, os americanos realmente cumpram, isso basicamente elimina essa ameaça. Eles veem que, ao controlar a ameaça, acabam também controlando o ingresso, digamos assim. Ou seja, recebem as reparações pelo ataque. Além disso, eles podem organizar o pedágio, por assim dizer, ou a taxa, dependendo de quem está ameaçando o Irã. Se impõem sanções ao Irã, a taxa é mais alta. Se ameaçam o Irã, por exemplo, abrigando bases americanas, pode haver uma taxa. Se comercializam o petróleo em dólares, também pode haver uma taxa. Então eles têm várias formas de, essencialmente, reforçar a própria segurança e criar incentivos para acabar com todas essas sanções e ameaças militares. Eu queria saber, você vê alguma tensão surgindo entre a China e o Irã por causa dessa postura? Não, eu não vejo tensões surgindo entre a China e o Irã. Eu acho que, por exemplo, no caso da China, já tem pelo menos 3 petroleiros navegando pelo Estreito de Hormuz, sem grandes interrupções, eu diria. Dado o relacionamento estável, consistente e forte entre Pequim e Teherã, é claro que, por exemplo, cerca de 90% das exportações de petróleo iraniano vão para a China. Então, não faria muito sentido cobrar uma taxa de passagem dos petroleiros se o destino for a China. Eles podem até, se forem sofisticados o bastante, dizer algo como: os petroleiros chineses estão isentos de pagar qualquer taxa. E isso reduziria qualquer fonte de tensão entre a China e Teherã, ou possíveis tensões, de qualquer forma. Então, do lado chinês, sabe sim, a China gostaria muito de ver a reabertura do Estreito de Hormuz, ou um retorno ao status quo anterior. Mas eu acho que as pessoas também são realistas. Elas entendem por que o Irã está fazendo isso. Porque o país vive sob sanções pesadas há décadas. E precisa se desenvolver. Precisa de um pouco de fôlego. E isso é, digamos, o que eles podem fazer para se proteger, para se defender. Eu acho que o lado chinês entende isso perfeitamente. Então, se acabar havendo algum tipo de controle por parte do Irã, eu não ficaria surpreso. E o lado chinês também não se oporia a esse tipo de situação. Porque veja, se os Estados Unidos se recusarem a fazer um acordo, se recusarem a suspender as sanções, por exemplo, se não permitirem que o Irã faça negócios normais com outros países, então, provavelmente, essa é a resposta ou a postura certa dos iranianos em relação a Washington. E Washington precisa entender que não dá para simplesmente impor sua vontade sobre outros países, especialmente países como o Irã e a China. Eles têm uma longa história, são civilizações antigas. E aceitar suas sanções unilaterais, suas ações unilaterais, não é algo que vá muito longe. Eu realmente não acho que isso vá funcionar se os Estados Unidos continuarem com esse tipo de prática. No fim das contas, trata-se de o resto do mundo aceitar algum nível de controle iraniano, até mesmo a ideia de cobrar uma espécie de pedágio na travessia do Estreito de Hormuz. O que a gente está vendo é que muitos petroleiros, na verdade, não veem problema nisso.
É como se fosse só pagar um pouco mais de seguro para passar pelo Estreito de Hormuz. Agora, eu acho que a questão é realmente com os Estados Unidos. Eles precisam encontrar uma forma de resolver esse impasse sem perder prestígio, sem perder a aparência. Então, estão impondo o próprio bloqueio em resposta ao bloqueio iraniano. E esse impasse vai continuar. A questão é, por quanto tempo os Estados Unidos vão aguentar isso? Principalmente, por quanto tempo os consumidores americanos vão suportar a pressão inflacionária que está aumentando? Se a gente olhar os números mais recentes, quando as pessoas vão abastecer o carro, dá para ver que elas não ficam nada satisfeitas com isso. Yeah, they will not be happy with that. Well, just my last question, I guess, is what are your thoughts around Bom, a minha última pergunta, acho qual é a sua opinião sobre o resultado geral? A gente ainda não sabe, claro, mas você acha que vai haver um grande acordo entre a China e os Estados Unidos, basicamente para redefinir as relações entre os dois países? Ou você acha que vão ser só pequenos ajustes tentando resolver, por exemplo, disputas comerciais? Enfim, qual é o peso que você acha que isso tem nesse tipo de encontro diplomático internacional? This kind of international diplomatic meetings? Well, I think so far we would say it's Olha, eu acho que até agora dá para dizer que foi um encontro importante entre os dois lados, não só entre os dois líderes. Se a gente olhar as fotos ou os vídeos das duas delegações, por exemplo, dá para ver os principais executivos conversando, interagindo. Acho que isso ajuda a aumentar o entendimento mútuo, pode gerar cooperação ou abrir oportunidades para um diálogo mais frequente. Esse tipo de contato direto não acontecia há uns 9 anos, talvez até mais. Então, a gente realmente precisa desse tipo de engajamento mais próximo, cara a cara, sabe? Isso ajuda a ampliar a visão, a ser mais aberto, a entender melhor o outro lado e as preocupações de cada um. E com isso construir confiança. Confiança entre as pessoas, entre os executivos e os representantes de alto nível. Individual top executives, individual officials. For some of the US officials, they are here for the first time. Sabe, para alguns dos representantes dos Estados Unidos, essa é a primeira vez que eles vêm aqui. O Marco Rubio, né? O Pete Hegseth, o Stephen Miller. Acho que é a primeira vez deles na China. É a chance de ver uma cultura diferente, um povo diferente, um sistema diferente, um país que também funciona, que também é inovador, trabalhador, e que está cada vez mais no mesmo nível dos Estados Unidos, de forma ampla. Então, eu acho que a gente realmente precisa desse tipo de contato. E se você olhar para o dia 26, esse é o primeiro encontro desse porte entre os dois lados. O Trump já fez o convite para o presidente Xi Jinping visitar os Estados Unidos no fim de setembro. E eles ainda têm 2 outras oportunidades de se encontrar nas margens da cúpula da APEC, em Shenzhen, e da cúpula do G20, nos Estados Unidos. Então, se a gente levar em conta esse tipo de contato tão intenso e frequente entre os dois lados, eu diria que 2026 provavelmente vai ser um ano marcante nas relações entre China e Estados Unidos, depois de tantos anos de confrontos e conflitos sem rumo. E agora, talvez depois de tentarem todos os caminhos errados, eles tenham encontrado o certo, que é buscar uma estabilidade estratégica construtiva, com foco na cooperação e uma competição limitada. Por exemplo, fazer algo que traga benefícios para os dois lados, em vez dessa mentalidade de soma zero. Com o tempo, talvez isso marque um novo começo nesse tipo de relação entre grandes potências. Se for esse o caso, seria uma bênção para os dois países e, provavelmente, também para o mundo inteiro. Sim, eu concordo que às vezes a diplomacia por si só já é uma grande conquista. E especialmente daqui da Europa, onde essa diplomacia tem sido, em grande parte, vilanizada e até criminalizada. Estou pensando, por exemplo, nos líderes europeus que vêm boicotando o diálogo com os russos há anos. Mas eu acho que isso, por si só, já pode ser visto como algo muito positivo, ver o líder da China e dos Estados Unidos realmente se encontrando lá em Pequim. E sabe, é um passo necessário para pelo menos administrar a competição e, idealmente, avançar em direção à paz. Então, sim, no geral,
são bons sinais, eu diria, só por esse ponto de vista. Enfim, quero te agradecer muito por ter separado um tempo. Eu já participei várias vezes do seu programa na China, então agradeço por você ter vindo conversar online. É bom ter esse tipo de atrito de ideias, compartilhar nossas observações e análises sobre o que está acontecendo, especialmente entre essas duas maiores economias. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Glenn.